Olá, meus amigos do projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com grandes novidades. Vamos aí trabalhar legislação de trânsito e resoluções do CONTRAN para vocês que estão focando aí o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Edital já publicado, logo a nossa matéria é a matéria mais importante, tá, pessoal? Serão 30 itens que vão realmente aí ajudar a vocês, se vocês conseguirem aí pegar esses 30 itens, estudando direitinho, seguindo passo a passo, né, revisando, treinando bastante legislação de trânsito e as resoluções do CONTRAN, pode ter certeza que a sua colocação no concurso vai ser uma colocação diferenciada, porque tem muita gente estudando aí para PF, para PCDF, enfim, e vai deixar aí para estudar trânsito um pouco mais em cima, né? E dando aquela rápida revisão, o que não vai ser suficiente para aí gabaritar ou quase gabaritar esses 30 itens que não são difíceis, né, de serem gabaritados. Depende mais de você do que de mim, porque materiais vocês vão encontrar aí, cursos completos, né? Vão ter bons livros, vão ter muita coisa boa aí, né? E além do projeto Adelante aqui, que vai dar mais aquele reforço a todos vocês, ou seja, buscando aquelas questões que realmente podem fazer a diferença, porque aqui a gente vai trabalhar a teoria através de várias questões. E essas questões eu elaborei de uma forma estratégica justamente para ajudar a todos vocês aí, já que o nosso tempo aqui não é um tempo muito, né, extenso, mas vai dar para fazer um grande trabalho para ajudar a todos vocês aí, tá bom? Então vamos aqui na tela, vou me apresentar rapidamente aí para quem não me conhece, tá bom? Meu nome aqui, né, meu nome é professor Alexandre Herculano, já fui sair falando, né? Então meu nome é Alexandre Herculano, sou professor aí em legislação de trânsito, leis penais e medicina legal, tudo com foco em carreiras policiais, na área pericial, na área forense também, e já trabalho aí, já dou aula praticamente há 14 anos, então pode ter certeza que temos aí muitos aprovados ao longo desses 14 anos aí. Eu mesmo já passei no concurso da Polícia Rodoviária 2 vezes, tá? Uma que eu ia assumir, até não quis, né? Porque o órgão, ele na verdade, ele não permite, né, que os servidores policiais, enfim, eles tenham uma atividade privada, né? Ou seja, qualquer outra atividade privada, seguindo aquela regra da Lei 4878. Então isso atrapalha, né, para quem quer realmente ministrar aulas, para quem quer ter qualquer outra atividade. Então o órgão realmente fica em cima, a corregedoria fica em cima, enfim. Então para entrar, né, e já entrar respondendo sindicância, processo administrativo, enfim, né, porque as normas são para serem seguidas. Se o órgão não permite, a gente tem que seguir. Mas acredito que vai mudar, tá? A gente já tem até um projeto aí, né, permitindo uma carga horária, enfim, nos horários que forem, ou seja, não pode ser compatível, né? Se você trabalha, você não pode dar aula. Então, se você realmente tem ali um horário vago, aí sim você poderá ministrar aula. Eu sei que tem um projeto, alguma coisa, alguma medida aí, provisória para mudar, para permitir que os PRFs possam aí ter essas outras atividades, que eu acho que é bacana, né? O cara que dá aula, o cara que estuda, o cara que tem um mestrado, o cara que tem aí um doutorado, que investe nessa área da educação, fazer parte do órgão. Eu, como órgão, eu ia adorar, porque eu ia pegar esse profissional e falar, pô, vem aqui, vamos ajudar a gente, vamos aqui capacitar nossos servidores, vamos aqui, né? Então, acho que isso seria bacana. Mas, enfim, acredito que isso em breve mudará. Mas o papo da gente aqui hoje é legislação de trânsito e resoluções do CONTRAN. E a partir desse momento que nós vamos começar aí, só aqui na tela, para convidar vocês lá no YouTube, nosso canal Professor Alexandre Herculano, já com várias videoaulas gratuitas, aos domingos lá, sempre fazendo aquela aula gratuita para vocês também à noite, tá? Tem muitas aulas gratuitas lá e boas aulas, né? E aqui no Instagram, sempre postando dicas, mapas mentais, prof.herculano. Eu tenho um outro Instagram, que esse aqui é somente mapas mentais que eu faço, ó, concursos. Então já até postei lá alguns mapas de legislação de trânsito, vou postar mais, dá uma verificada lá. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui Código de Trânsito e resoluções do CONTRAN. Só voltando aqui para mim. Foram basicamente 38 resoluções do CONTRAN. E dessas 38 resoluções do CONTRAN, né, o que você tem que ter em mente? Daqui a pouco, mais para frente, quando eu começar a entrar mais em resoluções, aqui a gente vai trabalhar no início mais do CTB, mas depois a gente vai ver de tudo um pouco, tá? Resoluções e CTB.
Aí eu vou ensinar vocês como estudar resoluções do CONTRAN por grupos, que eu sempre separo por grupos de documento, quais são as resoluções, grupo de fiscalização, quais são as resoluções, grupo de equipamentos obrigatórios, né? E assim vai, são 9 grupos que eu separo. E agora tivemos aí, diferente do último concurso, que foram quase 50 resoluções, agora tivemos 38 resoluções, muitas delas caíram no último edital, algumas delas são novas, mas na verdade revogaram algumas que já estavam no edital, como por exemplo as que foram revogadas, a 720 que estava no edital, a 396 e a 258. Então você tem ali a 798 que é nova, a 803, a 809, né? Entrou também uma nova, essa nunca foi cobrada, é a 810, nós vamos estudar aqui, e a parte de educação, onde eu montei o grupo de educação, na resolução 740, que fala do PENATRANS, né, da Política Nacional de Trânsito, sobre a redução da mortalidade no trânsito, enfim, diminuir o índice, né, nos próximos 10 anos, e a resolução 806, que traz um cronograma anual de 2021, janeiro a dezembro, com temas de campanhas educativas a cada mês do ano. Nós vamos também trabalhar ela aqui através de questões. Tá ok? Então vamos lá, pessoal, feito aí os convites, feita a introdução, vamos começar a trabalhar aqui nossa primeira questão de hoje. Vamos lá. Julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores, né? Então considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? Você precisa saber, eu já vou mostrar aqui na tela para vocês, né? O conceito primeiro de vias terrestres. Ou seja, né, pessoal? O que é considerado vias terrestres para efeito do Código de Trânsito? Então você vai lá no artigo 2º, você vai ver, são vias terrestres. Ou seja, as vias abertas à circulação. Então você vai ter lá, vamos aqui rapidamente, as vias, né? Vias abertas à circulação, tá? As vias abertas à circulação. Aí, ou seja, são as vias públicas, as rodovias, né? As estradas, as vias urbanas, porque quando a gente fala em vias abertas à circulação, nós vamos lembrar que as vias terrestres, elas podem ser, eu vou jogar aqui, vou jogar na tela aqui, aí vocês conseguem visualizar. Então, as vias terrestres aqui, elas podem ser, ou seja, vias urbanas, e as vias, descer aqui mais um pouco, vias rurais, tá? E aqui nós vamos ter uma subdivisão e aqui também mesma coisa. Então, rapidamente voltando aqui para mim, para você entender esse raciocínio, para a gente responder essa pergunta aqui, o que a gente vai considerar trânsito. Mais um pouquinho, aguardem aí. Vias abertas à circulação. Então, existem vias terrestres equiparadas, ou seja, vias equiparadas a vias terrestres, as vias públicas que nós vamos poder aplicar o Código de Trânsito? Sim. Ou somente as vias públicas, né? Por exemplo, as rodovias, estradas, as avenidas, enfim, que vocês utilizam aí, né? Do dia a dia. Porque o trânsito, ele é composto de pessoas, veículos e animais. É a circulação de pessoas, veículos e animais, o trânsito nas vias terrestres. A gente não aplica o Código de Trânsito na esfera, né? Ou seja, no mar, nos rios, né? Na navegação de uma forma geral, e nem no espaço aéreo. O Código de Trânsito é para aplicar nas vias terrestres. Então, depois eu vou mostrar para vocês que nós temos uma parte administrativa e uma parte penal. Então, esse primeiro bloco é um bloco de extrema importância para você fluir bem nos próximos blocos que a gente vai já avançar bastante nas questões. Então, olha só, vias abertas à circulação, mas tenho as vias aqui que são consideradas vias equiparadas, né? Ou seja, a vias terrestres. Ou seja, pessoal, nós temos os condomínios, está dando para ver ali, né? Os condomínios constituídos por unidades autônomas, tá? Condomínios constituídos. As praias, só que as praias, pessoal, elas são as praias abertas à circulação, tá?
Então, as praias abertas à circulação. O que mais aqui que nós temos equiparado? As áreas portuárias, Então, as áreas portuárias também são equiparadas a vias terrestres. Eu vou dizer por quê já já. E também aqui os estacionamentos, né? Os estacionamentos de uso coletivo, estacionamento rotativo de uso coletivo. Então, os estacionamentos coletivos. Então, essas vias aqui, elas são equiparadas a vias terrestres. Logo, eu posso aplicar tanto a parte penal como a parte administrativa a essas vias aqui, tá bom? Agora, tem áreas particulares, apesar de serem áreas privadas, por exemplo, condomínio constituídos por unidades autônomas. É uma área particular? É. Né? As praias abertas à circulação, não. Agora, nas praias fechadas, eu posso aplicar? Aí não, ok? Aí já não poderia aplicar. Áreas portuárias, artigo 7º-A. Então, pode ir lá o porto, né, do Rio de Janeiro fazer convênio com o estado ou com o município para poder ter a fiscalização do trânsito dentro da área portuária? Sim, ok? E os estacionamentos de uso coletivo. Então, o próprio parágrafo 2º, ele deixa isso bem claro. Então, muito cuidado, porque lá no artigo 24, na competência do órgão executivo municipal de trânsito, muita gente acha que dentro do estacionamento de uso rotativo, ou seja, coletivo de uso rotativo, muita gente acha que é somente para infrações, que agora são infrações gravíssimas, quando você estaciona na vaga de idoso e na vaga de deficiente. Errado, não podemos pensar assim, tá? Então, ali podemos aplicar de uma forma geral, pelo menos na teoria, ok? Todo o Código de Trânsito, porque é equiparado a vias terrestres. E quando eu falo de vias terrestres, eu estou falando, ou seja, das vias que nós vamos encontrar no trânsito, porque elas podem ser, agora eu vou ter que sair da frente aqui, né, para vocês visualizarem, elas podem ser urbanas, aí você tem aqui, ó, trânsito rápido, arterial, coletora e local, tá? Onde nós vamos chamar aqui de tráculo, ó, tráculo, e aqui nós vamos ter as vias rurais, onde nós vamos ter as rodovias, e vamos ter as estradas. Não esqueçam disso. Voltando aqui para mim. Então, meus amigos, de uma certa forma, né, as vias nós estamos separando já aqui. Já estou adiantando um assunto para vocês importante, que cai em prova também. Mas isso aqui já está muito batido em concurso público. Não acredito que a banca vai puxar muito aqui, não. Pode até vir alguma outra questão aqui. Então, as vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletor e local, elas são vias dentro da área urbana. E as rurais são vias que vocês, ou seja, ao entrar em uma rodovia, você está numa via rural. Então, as vias rurais, ou seja, as rodovias, né, nesse caso, são vias pavimentadas. E as estradas são vias não pavimentadas. Ou seja, aquele chão batido, aquele barro, muitas vias assim, né, principalmente no interior, isso nós chamamos de estradas, são vias não pavimentadas. E essas vias, elas quando não possuírem, vamos dizer assim, sinalizações, ou seja, controlando a velocidade de cada uma delas, nós temos uma regra geral. Então essa regra da velocidade, ela só vai existir quando a via não for o quê? Sinalizada. Ou seja, pessoal, olha aqui, ó. Então você tem lá, trânsito rápido, 80, se não for sinalizada, arterial, 60, 40 e 30. E as rodovias? Aí depende se é rodovia de pista simples e depende se é rodovia de pista dupla, tá? E depende ainda, pessoal, se ou seja, se o veículo que vai transitar, aqui é importante eu mencionar para vocês, por quê? Lá no artigo 96, nós vamos estudar a classificação dos veículos. E lá eu vou mostrar para vocês que o veículo classifica quanto a tração, espécie e categoria. Então aqui nós vamos ver, por exemplo, se o veículo para ter a velocidade aqui, se o veículo na pista simples e na pista dupla, se é uma caminhoneta ou se é, por exemplo, né, uma motocicleta ou se é o quê? Um automóvel. Então olha aqui, ó, se for caminhoneta ou automóvel, né? E também, né, uma motocicleta, o que vai acontecer?
nós vamos ter aqui na pista simples 100 km por hora. E na pista dupla, caminhoneta, automóvel e motocicleta, 110 km, que tem mais segurança, né? Essas velocidades é quando a via não for o quê? Sinalizada. E para os demais veículos, independente se é pista simples ou pista dupla. Por exemplo, você tem uma caminhonete, não é caminhoneta. Ah, professor, como assim eu tenho uma S10, cabine dupla, não sei o que, cabine extendida. Enfim, você tem que seguir lá, meu amigo, ó, 90 km por hora. Ônibus, micro-ônibus, caminhão. Então, demais veículos, 90 km por hora nas rodovias, independente se ou seja, de pista simples ou de pista dupla. Mas se for caminhoneta, automóvel, motocicleta, pista simples 100 km por hora e pista dupla 110 km por hora. Isso, na verdade, você vai ter radares, né? Ou seja, a resolução 396 ela foi revogada pela 798, que já foi até alterada pela 804, resolução 804. Então, ela deixa bem claro o seguinte, a 396 trazia lá o famoso FEMP, né, que nós falávamos, fixo, radares fixo, estático, móvel, portátil. Isso não existe mais. Então, hoje são medidores fixo, que pode ser um regulador de velocidade ou um controlador, e o medidor portátil, para verificar a sua velocidade, se você está respeitando, vou colocar aqui, ó, isso daqui, nessas velocidades, de uma forma geral, é para saber se você está respeitando o artigo 218, ou seja, até 20% da velocidade, a sua infração é o quê? Média. De 20 a 50%, a sua infração é de natureza o quê? Grave. E de acima, né, superior a 50% do valor da via, a sua infração é gravíssima, com suspensão do direito de dirigir. Então está lá no artigo 218. E o 219 diz que a velocidade mínima da via, né, vai ser, ou seja, a metade da velocidade permitida. Por exemplo, se não for sinalizada no trânsito rápido, qual é a velocidade mínima? 40 km por hora. Posso conduzir o veículo abaixo da velocidade mínima? Sim. Nesse caso, se tiver alguma condição adversa, caso fortuito, força maior, temporal, neblina, ou então até mesmo um veículo à sua frente que você não consegue ultrapassar porque está com excesso de peso. Então, pessoal, aqui seria infração de natureza média se você estiver abaixo da velocidade mínima permitida para a via, que é a metade da velocidade. Tá ok? Então, olha só, olha quantas informações importantes aqui. Ah, professor, e as estradas? Estrada independente do veículo, para qualquer veículo, que é via não pavimentada, 60 km por hora. Então, olha como que ficou aqui para vocês, dá uma visualizada. Então, isso tudo porque nós estamos falando de vias terrestres, e as vias terrestres, elas são as vias abertas à circulação, e temos as vias aqui, nesse caso, as vias equiparadas, ou seja, as vias abertas à circulação, porque aqui eu já vou mostrar para vocês que eu posso aplicar tanto a parte administrativa como a parte penal do Código de Trânsito. Eu vou já fazer essa divisão para vocês. Aproveitei, já falei das classificações das vias e as suas velocidades, então aqui tem muitas questões. Agora, pessoal, olha só, quando ele coloca aqui na questão, vamos voltar lá à questão, considera-se trânsito a utilização da via, a gente falou aqui, ó, olha na tela aqui, ó, por pessoas, veículos e animais, tá? Isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fim de circulação, parada e estacionamento. Questão e operação de carga ou descarga. A questão está certa com base no próprio artigo 1º do Código de Trânsito. O problema aqui que o Sebrasp gosta de fazer pegadinha é você saber diferenciar o que é parada e o que é estacionamento. Parada é o tempo suficiente para você embarcar ou desembarcar do seu veículo, tá? Isso que a gente considera como parada. Estacionamento. Estacionamento, pessoal, passou disso, né? Passou do tempo suficiente, ou seja, se já extrapolou esse tempo de embarque ou desembarque, né? Você já considera como estacionamento. Então, o que a Banca Sebrasp gosta de fazer? Tem um concurso que eu passei para analista do STJ, inspetor da área de segurança, foi em 2015 esse concurso. Eu lembro que ele botou uma questão assim, dizendo o seguinte, que um agente de segurança do tribunal, ele estava dentro do veículo, por 10 minutos, aguardando o desembargador com o veículo ligado.
Assim, não cometeu infração, mesmo com a placa, tinha uma placa lá proibido estacionar, aí mencionava que ele não tinha cometido infração porque ele estava esperando ali dentro do veículo, com o veículo ligado, isso era considerado parada, errado, tá? Colocou tempo, pessoal, pode marcar, se tem uma placa de estacionamento, é proibido estacionar, tem que ter infração. Entenderam a questão? Então, colocou tempo, já extrapolou, já não é mais parada, e sim estacionamento. Então, muita atenção que não é a primeira vez que o Sebrae faz esse tipo de pegadinha. Tá ok? Então, vamos aqui, vamos avançando, vamos seguindo. Aqui a gente já vai conseguir já avançar bastante. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, olha aí, ó, no âmbito das respectivas competências subjetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam aí o exercício do direito de trânsito seguro. Pessoal, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito são 7. Vou botar aqui no canto que sempre dá para visualizar, né? Vou botar isso aqui, ó. 7 órgãos. Então aqui, ó, CNT, Sistema Nacional de Trânsito. Quais são esses órgãos? Polícia Rodoviária Federal, vocês, futuros policiais rodoviário federal, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN e / CONTRANDIF, porque é do Distrito Federal, né? CONTRANDIF, ok? CONTRANDIF, quem mais? Tem lá, então, ó, 1, 2, 3, Polícia Militar mediante convênio, JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, todos os órgãos autuadores terão aí pelo menos uma JARE, tá bom? O que mais aqui? Órgãos executivo rodoviário. Quem são os órgãos executivos rodoviários? Ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município, né? Então você tem em todas as unidades da federação, todas as esferas, né? Então você tem no município? Tem no estado? Normalmente é o DER, né? Departamento de Estrada em Rodagem. Pode ser que um ou outro estado mude essa nomenclatura, essa sigla. Tem lá o DENIT. O DENIT, ele é um órgão executivo rodoviário federal. Aqui também temos os órgãos, nesse caso, executivo de trânsito. Executivo de trânsito. Nesse caso, nós temos aí os 26 DETRANs dos 26 estados e o DETRAN do Distrito Federal. Então, são 27 DETRANs, quando a gente fala em nível estadual e do Distrito Federal. Além disso, temos os executivos de trânsito do município e temos o órgão executivo máximo de trânsito da União, que é o DENATRAN, tá? O Departamento Nacional de Trânsito. Pessoal, lembre de uma coisa, tá bom? É importante. Depois a gente vai falar da composição do CONTRAN, aí eu vou falar sobre o Ministério da Infraestrutura. A gente já vai chegar lá. Vamos passo a passo. Então, esses órgãos aqui, lembrando que esses órgãos aqui, jogando aqui na tela para vocês visualizarem, eles vão agir em defesa de quê? Da vida, tá? Eles vão agir em defesa da vida. Nela vai estar incluída o quê, pessoal? A preservação da saúde e também a preservação do meio ambiente, ok? Não esqueçam disso. E esses órgãos, ao agirem, né? Ou seja, perante a sociedade, podem falhar, não podem falhar? Podem, tanto numa omissão quanto numa ação. Ou seja, podem causar um dano ao usuário da via. E caso venha a causar um dano ao usuário da via, eles não respondem subjetivamente, mas sim o quê? Responsabilidade do Estado lá, objetiva, responsabilidade objetiva. Então aqui a responsabilidade é objetiva. Então voltando aqui na questão, aqui na tela, logo o item está o quê, pessoal? Deixa eu só aqui mudar a cor. Olha aí, ó. Subjetivamente? Não, errado. O item está errado. Aquela outra lá eu coloquei o gabarito, coloquei. Vamos avançando. Nossa próxima questão. Julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão, olha aí, ó, acabei de explicar, ó, darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação, a defesa da saúde, eu até falei o certo, né? Ó, aquela botou, ó, a defesa da saúde,
nela incluída a preservação da vida e do meio ambiente, na verdade é o contrário, vão agir em defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Isso aqui foi uma questão do Sebrasp adaptada. Está errada, então, tá bom? Vamos avançando aqui, mais uma questão, tendo novidades a gente vai explicando. Olha, ó, julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. São vias terrestres, urbanas e rurais. As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão de trânsito, olha o que ele diz aí, ó, né? Regulamentado pelo órgão de trânsito? Claro que não, pessoal. A regulamentação é pelo órgão com circunscrição sobre a via, tá? Sobre a via, não esqueçam disso. Com circunscrição sobre a via, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Até aqui está correto, mas não é o órgão de trânsito, não. Órgão com circunscrição sobre a via, logo o item está errado. Avançando aqui. Vamos lá, próxima questão. Julgue o item aí. Quando eu falo atualizações posteriores, isso aqui é importante a gente deixar bem claro que o nosso curso ele está atualizado com a Lei 14.071 de 2020. Por quê? Porque cobraram, apesar de estar na vacatio legis, que é aquele período, né, que a lei ainda não entrou em vigência, né, ou seja, vai entrar lá por volta do dia 12 de abril de 2021. Tá? Mas o edital agora, publicado aí semana, tá bom? O que ele traz? Ele traz aí a Lei 14.071, tá bom? Então, a gente vai trabalhar sempre nessas atualizações, bem como as resoluções novas também. Vamos trabalhar aqui dentro de todas essas atualizações. Então, olha só, vamos aqui, voltar aqui na tela. Vamos lá, então aplica-se ao Código de Trânsito a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros residentes no país e as pessoas expressamente mencionadas. Pessoal, aqui você tem que tomar um cuidado, porque estrangeiros residentes no país, qualquer estrangeiro. É possível aplicar o Código de Trânsito? Sim. Por quê? Olha só, qual é a exigência do nacional? Ó, nacional e o estrangeiro? Estrangeiro. O nacional, pessoal, para ele se habilitar aqui, ele vai ter que cumprir os requisitos do artigo 140, dependendo de cada caso, ao artigo 160, que trata sobre o quê? Habilitação. Habilitação, tá? A gente vai chegar lá. E também a resolução 789, que veio no seu edital, mas você não vai sofrer, porque essa resolução ela revogou a antiga resolução 68. São 89 artigos. Você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque a banca só cobrou o anexo 1. E o anexo 1, pessoal, ele é interessante porque ele traz ou seja, os conceitos de cada categoria. Categoria A, né? Veículo de 2 ou 3 rodas. O Código de Trânsito também traz isso, mas o conceito da resolução é muito mais específico. Fala da ACC, fala da categoria B, da categoria C, da categoria D e da categoria E. A gente vai falar sobre isso lá mais à frente nas questões sobre habilitação. Agora, e o estrangeiro? O estrangeiro, ele vai obedecer à resolução 360 do CONTRAN, que está no seu edital também. A resolução 360. Aqui a diferença é o seguinte, se tem acordo de cooperação internacional, ó, vamos botar assim, ó, com acordo, tá? Para você lembrar. Sem acordo, tá dando para ver aí, né? Sem acordo. Então, se tem acordo de cooperação internacional, ele pode vir, entrar aqui no país, né? Começa a contar desde a entrada, ele vai poder dirigir por 180 dias. Após esse prazo, ele tem que fazer o exame de aptidão física e mental, se ele permanecer no país, né? Legalmente. Sem acordo, ele tem que fazer todos os exames, né? Exames. São exames que nós vamos aprender quais são os exames, né? Ou seja, aptidão física e mental, psicológico, escrito e de direção. O único que ele não vai fazer, eu ponho todos os exames, exceto o exame escrito. Então, por uma questão de linguagem, né? Ou seja, estrangeiro, enfim. Imagina quantos cadernos de exercício teriam que fazer em várias línguas. Então, o exame escrito não vai ser exigido. Mas o psicológico, né? O de aptidão física e mental. O que mais também?
O de direção, esses exames ele vai ter que fazer? Quando não há acordo, ao chegar no Brasil para ele poder dirigir? Sim. Mas tem acordo, vai poder dirigir por 180 dias. Pessoal, isso aqui é o estrangeiro turista, né? Aquele que vem para o Brasil para alguma atividade, estudo, contrato de trabalho, enfim. Não é o diplomata, tá, pessoal? Não é, a regra muda um pouco lá, tem tudo a ver com a ligação com o... Entra também aqui, né? Vai entrar também aqui, mas tem uma regra mais específica no próprio, mas não interessa, gente. Isso vai estar no âmbito do Ministério das Relações Exteriores. Então, hoje, a placa, por exemplo, dos veículos do consulado são diferentes. Elas têm um fundo azul e caracteres brancos, ou seja, com base na resolução 231 que tiraram do edital. Então, a resolução nova hoje é 780, que revogou a 729, quando a gente fala de PIV, Placa de Identificação Veicular. Então, hoje é o fundo branco, os caracteres do quê? Dourado, novo formato. Não sei se você já viu por aí. Tá? Seguindo a 780, que revoga a 729, e a 780 ela já teve uma pequena alteração pela 784. Então a 780 está no seu edital e você vai ter que ficar bem atento a esse detalhe aí. Tá ok? Então, regra para estrangeiro dirigir veículo no Brasil é basicamente isso. Depois vamos fazer alguma questão aí sobre a resolução 360 sim. Então, quando ele fala aqui, ó, aplica-se, né, bem como da 789, tá? Isso aqui, ó, tá no edital e tá no edital. Vamos lá, aplica-se o Código de Trânsito, jogando aqui na tela para vocês. Vamos lá, aplica-se o Código de Trânsito a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores do veículo nacionais estrangeiro residente. Aí aqui deixou furada a questão. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para mim, fechamos aqui nosso primeiro bloco. Não acabou, tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa, muitas questões. É claro que a gente vai trabalhar em cima de alguns pontos específicos. Para você ter uma ideia, um curso completo de legislação de trânsito dura em torno aí de 35 a 45 horas com esse conteúdo programático. Aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais acelerada, sem correr muito, vocês estão vendo que eu estou explicando. Não tenho aqui a preocupação de fazer 1.000, 2.000 questões, mas que você entenda esses principais pontos para você não perder na hora da prova lá, ou seja, questões importantes que podem fazer a diferença aí no resultado de vocês. E na parte, principalmente lá de crimes, mais para frente, eu vou aprofundar bem ali, que o Sebrasp cobra muito jurisprudências também na parte de crimes de trânsito ali, né? Então, mais uma vez, eu dou aula de legislação de trânsito, dou aula de 25 leis penais e de medicina legal. Se quiser conhecer o trabalho do professor, eu convido vocês, vá lá no YouTube, no nosso canal, se inscreva lá, já tem projetos gratuitos rolando todos os domingos à noite lá, principalmente com foco na PRF, e que mapeando com o professor Alexandre Herculano. Vocês tenham certeza que vocês vão gostar desse, é claro, é um trabalho também de revisão, mas essas aulas também ajudarão vocês por uma questão contratual com os cursos, né? Eu não posso deixar todas as aulas lá disponíveis, mas se você assistir ao vivo, você vai pegar todas essas aulas. Tá bom, pessoal? Então, no próximo bloco, a gente vai acelerar mais um pouco em cima das questões, né? E vamos aí dando várias dicas para vocês. Um grande abraço, sigam lá o professor no Instagram. Até mais, pessoal. Até daqui a pouquinho.